tarde novamente, boa tarde, bom dia, boa noite. Como eu disse anteriormente, esse canal é referente, né, esse espaço é referente ao estágio psicopedagógico clínico, disponibilizado aí pela Uninter, no Polo de Ouro Preto, bacharelado no curso de psicopedagogia. A gente vai estar falando aqui agora, aprofundando um pouco mais as provas operatórias de Piaget, tá? Então, falar um pouquinho do Piaget. Piaget, ele foi um dos colaboradores aí que desenvolveu essas provas operatórias. Elas contribuem no processo de diagnóstico, como eu disse anteriormente. O processo de diagnóstico, ele é muito amplo, ele conta com outros profissionais da área da saúde. Então, porém, essas provas, elas são fundamentais aí, já é um caminho a facilitar até mesmo um diagnóstico clínico, tá? Então, elas vão se dividir, essas provas operatórias de Piaget, em 3 modalidades: as provas de classificação, as provas de conservação e as provas de seriação, tá? Hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre as provas de classificação, ok? Então, o Piaget, ele vê aí o desenvolvimento cognitivo da criança se dando por meio de um processo de construção de conhecimento. Então, é uma evolução que vai ocorrer por meio da assimilação e da acomodação. O que seria isso? A pessoa ela vai construir esquemas de assimilação mental para depois compreender a realidade. Então, é um processo desenvolvido aí em alguns estágios esses decorridos de acordo com a idade. Então, bem sintetizado mesmo, o estágio sensório-motor, ele ocorre na faixa de 0 a 2 anos de idade. O estágio pré-operatório, ele já pega esses 2 anos e vai em torno aí dos 7 anos de idade. O estágio operatório concreto, ele vai em torno de 7 a 11 anos. E o estágio operatório formal é a partir dos 12 anos, ok? Então, vamos iniciar então com o texto, as provas de operação, de provas de classificação. Então, o que seriam essas provas de classificação? São aquelas que apresentam uma organização de objetos segundo critérios de semelhança e supõe os conceitos de inclusão ou organização em classes complementares. Eu vou dar 3 exemplos de provas de classificação com apoio aqui do material, tá? A primeira vai ser interseção de classes. Então, a gente vai ter aqui o objetivo, analisar se o avaliado ele consegue compreender os atributos de acordo com os elementos apresentados. Quais seriam esses elementos, né? Então, a gente vai ter aqui um material que é uma folha de papel. Ela vai ter esses 2 círculos, tá vendo? Um preto, um amarelo. Temos também, além desses 2 círculos com essa interseção no meio, círculos amarelos, 5 círculos azuis e 4 quadrados azuis. Todos são do mesmo tamanho e acompanham uma regra aqui de tamanhos, tá? Não tem nenhuma diferença. Então, como que a gente vai preparar? O correto seria ter a primeira figura, que seria essa, os 2 círculos com essa interseção, esses quadrados e círculos separadamente. Então, a gente vai organizar de forma que vai manter essa estrutura. Qual é essa estrutura? Os 4 quadrados azuis, eles vão permanecer no círculo, que em volta é preto, ok? O círculo amarelo,
ele vai ter os 5 círculos amarelos. E na interseção seriam os 5 círculos azuis. Tendo essa imagem e o avaliado, seja ele criança, adolescente, a gente vai ter aí as perguntas que vão serem feitas ao indivíduo. Quais são essas perguntas? A gente vai perguntar por que as fichas redondas azuis, no caso essas aqui, olha, elas estão localizadas nessa interseção. Assim que o avaliado responder, a gente parte para a próxima pergunta. Qual seria? Temos aqui mais fichas azuis ou amarelas? Lembrando que a gente está perguntando das fichas, né? Depois que houver a resposta, vamos perguntar: há mais fichas quadradas ou redondas? Respondeu, o indivíduo respondeu, a gente vai fazer a próxima pergunta. Há mais fichas quadradas ou azuis? Ou a mesma quantidade? Então, a gente vai acompanhando a resposta do indivíduo. Você pode me mostrar mais informações? Essa seria a próxima pergunta ao indivíduo que está sendo avaliado. E depois, por fim, o que tem no círculo preto e o que tem no círculo amarelo. Qual a finalidade dessa avaliação, né? Ela deve ser considerada os resultados de acordo com a idade. Como assim? De 4 a 5 anos, nós esperamos que já haja uma noção de interseção. O que é uma interseção? O que seria a interseção, né? Então, a criança, ela pode até responder as perguntas em separado, mas ela não vai compreender o que é a interseção ou inclusão. Isso, o que se espera num padrão de 4 a 5 anos. Já numa idade de 6 anos, nós já esperamos o quê? Uma conduta mais intermediária. A criança, ela vai fazer repetições e ela pode dar algumas respostas corretas. Na faixa de 7 a 8 anos, ela já tem que ter uma noção de interseção. Já espera-se uma noção de interseção. Então, a criança já vai responder mais corretamente e vai ser possível avaliar a prova levando em conta o nível de resposta apresentado. Mas que nível seria esse? Nós teríamos 3 níveis a ser avaliados. O primeiro nível, a criança não apresenta noção de interseção, ou seja, ela não faz relação. Geralmente ocorre aí em torno de 4 a 5 anos. Com 6 anos, ela também apresenta respostas sem considerar a interseção. Já no nível 2, a partir dos 6 anos, a criança ela responde adequadamente as perguntas sobre o que há nos círculos. E no nível 3, nós temos aí a criança com um êxito na noção da interseção, na quantificação dos materiais. Ocorre geralmente desde os 7 aos 8 anos. E as respostas, elas são adequadas às perguntas, tá? Eu vou falar no próximo vídeo, ainda mantendo o conteúdo sobre as provas de classificação, tá? As provas operatórias de Piaget, provas de classificação, porém um outro exemplo que vai ser a mudança de critério, também conhecida como dicotomia. Dicotomia. Nesse caso, a gente vai dar continuidade no vídeo na próxima aula, tá bom? Muito obrigada pela atenção.